Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Hoje nós vamos fazer um resumo desse capítulo que nós concluímos na semana passada, e hoje então nós vamos fazer um breve resumo para vermos assim a essência, né, do que nos foi transmitido em termos de ensinamento por esse capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse capítulo, como nós vimos, ele é curtinho, né? Ele é um capítulo composto de apenas 2 tópicos. E isso já é uma coisa que nos chama a atenção, porque o primeiro tópico é indissolubilidade do casamento. E o segundo tópico é o divórcio. Ou seja, 2 tópicos aparentemente paradoxais, né? Parece que são 2 tópicos que não combinam entre si, né? Mas na visão espiritual, Kardec consegue, né, através de seus comentários sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, ele consegue conciliar esses dois tópicos aparentemente inconciliáveis, né? E esse capítulo, pessoal, ele começa com uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 3 a 9, né? Onde Jesus é abordado pelos fariseus, e na descrição dessa abordagem, o evangelista Mateus, ele diz que os fariseus vieram conversar com Jesus para o tentarem. Então, todos os encontros de Jesus com os fariseus eram dessa natureza. Os fariseus só chegavam perto de Jesus para o experimentarem, para o testarem. Por quê? Porque Jesus, nos 3 anos, né, em que ele pregou, entre os seus 30 e 33 anos, as multidões começaram a se encantar por ele, porque Jesus, óbvio, como espírito puro que era, tinha um carisma incomensurável, né? Um carisma que atraía as multidões assim muito rapidamente e muito facilmente. E os fariseus, como líderes religiosos da Judéia, estavam extremamente incomodados, né, com essa adoração, né, que o povo cada vez mais, né, tinha por Jesus. Então eles sempre se aproximavam de Jesus para o testarem, né, para o experimentarem, para tentar fazer com que ele caísse em alguma de suas armadilhas intelectuais, né? E nessa abordagem específica, eles trouxeram essa questão do casamento, né? Que naquela época havia uma controvérsia ali entre os doutores de Jerusalém, os doutores da lei, né, os sacerdotes judeus dos templos. Eles tinham ali uma divergência entre as escolas sobre como encarar essa questão do casamento, da relação conjugal e da possibilidade ou não de haver um divórcio, né? E aí eles trazem essa questão espinhosa para Jesus. Ali Jesus está pregando para o povo, né? Jesus está ali cercado pelo povo humilde e simples, e os fariseus vêm e fazem essa pergunta para ele: será permitido a um homem, né, despedir sua mulher por qualquer motivo? Então eles trazem à tona a controvérsia de que estava havendo na época ali em Jerusalém, né, com os doutores da lei. Por quê? Porque a gente sabe que todo tema polêmico ele não é fácil de ser abordado, né? E aí eles queriam deixar Jesus em dificuldade mesmo. E Jesus, ao dar a resposta para eles, num primeiro momento, ele chama a atenção para uma passagem do Antigo Testamento, que os fariseus conheciam muito bem, os escribas conheciam muito bem, os saduceus conheciam muito bem, né? Que era aquela parte do Antigo Testamento, onde estava dito que Deus criou, né, o homem e a mulher, e disse que o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. E aí Jesus conclui com uma frase do Antigo Testamento também, que diz: não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Né? Então Jesus começa com essa afirmação, como quem diz assim, né, vocês sabem disso, né? Vocês conhecem essa passagem,
Vocês sabem o que está escrito. Está escrito lá que o homem não deve separar o que Deus juntou. Mas os fariseus, como o tinham abordado não na atitude humilde de querer aprender alguma coisa, mas sim com a malícia de querer fazer com que Jesus caísse numa armadilha intelectual, eles não ficam satisfeitos com essa resposta de Jesus. Embora eles percebam que Jesus disse exatamente o que estava escrito no Antigo Testamento, né, e portanto tinha demonstrado que conhecia bem as Escrituras, mesmo assim os fariseus não ficam contentes. E aí eles fazem outra pergunta, né? Eles chegam, então, por que Moisés ordenou que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Né? Então aí o que os fariseus estavam fazendo? Né? Eles sabiam que existia a controvérsia e colocaram a pergunta para Jesus. Jesus deu a primeira resposta fazendo a citação do trecho bíblico que diz: não separeis o que Deus juntou. Mas aí eles falam, então por que Moisés autorizou que o marido desse uma carta de separação para sua esposa? Ou seja, eles queriam fazer o quê? Com que Jesus caísse em contradição, né? Do ponto de vista dos fariseus, a intenção era essa, eles não tinham outra intenção que não fosse essa, né? Fazer com que Jesus caísse em contradição em público e ficasse desacreditado perante aquele povo que cada vez o adorava mais. E aí Jesus respondeu a essa segunda pergunta, né? Por que Moisés ordenou que o marido desse à sua mulher um escrito de separação? Jesus responde: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Então, pessoal, essa resposta eu tenho certeza que Jesus deu não apenas para aqueles que estavam ouvindo naquele momento, né? Porque ele sabia que essa resposta, para ser entendida em toda a sua profundidade, dependeria de muita reflexão, de muita meditação. Porque esse termo, dureza do vosso coração, ele diz respeito a quê? Ele diz respeito a toda essa questão da trajetória evolutiva do espírito, ao longo de diversas vidas, né? Então o que Jesus está dizendo para eles é que Moisés permitiu essa possibilidade de separação. Por quê? Porque os corações duros, ou seja, os corações ignorantes, os corações pouco evoluídos, né, as mentes limitadas, estreitas, elas não conseguem se harmonizar com os movimentos da vida. E o casamento, a união conjugal, é um dos movimentos que a gente pode fazer na vida, né? É se unir a um outro ser para com ele compartilhar essa experiência de encarnação pela qual nós estamos passando, né? Só que Jesus diz assim, olha, no começo não foi assim. Aqui também é outra palavra que precisa ser entendida em sua profundidade, porque quando Jesus fala começo, não é o começo nesse sentido comum que nós utilizamos, né, como significando início, mas é começo como significando aqui o estado natural, né, o estado original, né, aquele estado, vamos dizer assim, não contaminado pelos nossos desejos egoístas, né? Então o que Jesus estava dizendo aqui? Moisés permitiu que o marido desse uma carta de separação à sua esposa, né? a milênios antes de Jesus, né? Muito tempo antes de Jesus. Por quê? Porque os homens, né? E os homens aqui, não só o homem, né? o ser masculino, mas o ser humano, homem e mulher, ainda pouco evoluídos, se uniam em casamento por motivos que não eram os verdadeiros motivos, digamos assim, da motivação do amor, a motivação de trazer benefício ao outro, né? As uniões se davam e ainda se dão por interesses que podem ser materiais, mas que podem ser também emocionais, né? Por exemplo, eu me sinto carente e me uno a outro ser para que ele supra a minha carência. E aí, quando essa união se constitui, aquele ser carente vai se tornar naturalmente um ser ciumento,
Né? Por quê? Porque ele vai ter medo de perder aquele objeto que supostamente preenche a sua carência. Então, quando a motivação para a união é errônea, essa união só vai gerar sofrimento, aflição e até podendo chegar ao ponto de gerar violência. Violência verbal e violência física. Né? Então, o que Jesus estava dizendo a eles é isso. Né? Como o homem, né, a humanidade ainda está num nível espiritual muito atrasado, as uniões se dão por motivos que não conduzem a que o lar seja um espaço de aprendizado do amor, de aprendizado da compaixão, de aprendizado da generosidade. Né? Como as uniões, na sua maioria, se dão por motivos outros que não o motivo de crescimento espiritual daqueles que se unem, essa união naturalmente vai gerar aflição, dor, sofrimento e em algum momento talvez seja melhor mesmo que aqueles cônjuges se separem para que não venha a se cometer atos ainda mais graves, né, de agressão e até de morte, né, como a gente vê acontecer inclusive nos dias de hoje. Né, muitos casais onde um cônjuge tira a vida do outro porque já não estão conseguindo mais conviver, ao mesmo tempo não conseguem também se separar e aquilo acaba gerando a violência maior que a perda da vida de um dos parceiros. Né? Então, aqui o Jesus ele usa toda a sua sabedoria para dar uma resposta que não era apenas uma resposta para aquele tempo. Tanto é que vocês vejam que o que Jesus disse para os fariseus há mais de 2020 anos atrás, vale hoje. Os corações continuam duros, né? Nossos corações, assim, tirando a média da humanidade, continuam corações ainda cheios de impurezas, cheios de imperfeições, né? Corações que se magoam e se ressentem com facilidade. Egos que não aceitam crítica, né? Egos que se acham donos dos seus parceiros, né? Tudo isso são manifestações de vibrações extremamente pesadas, extremamente negativas, que muitas vezes levam a uma condição em que a própria separação acaba sendo uma saída mais lúcida e mais sábia para uma situação que está se tornando cada vez mais deteriorada. Então vocês percebam que o ensinamento de Jesus foi dado com tanta sabedoria que até hoje ele é aplicável, né? Ele pode ser utilizado para a solução de muitas questões que ainda afligem a humanidade nos tempos de agora, né? Nessa nossa contemporaneidade. E aí, pessoal, todos os comentários de Kardec a respeito dessa passagem, eles vão procurar falar sobre a profundidade do que Jesus disse. Ou seja, todos os comentários de Kardec sobre essa passagem evangélica, tanto no que diz respeito à indissolubilidade do casamento, como ao divórcio, estão fundamentados na intenção de desenvolver uma visão mais ampla sobre o significado espiritual do casamento, mostrando que a lei divina que permeia todas as uniões conjugais é a lei do amor, que se for cultivada gera felicidade, mas que se for ignorada gera sofrimento. Então, em todos os comentários de Kardec, aqui nos itens que se seguem a essa passagem de Jesus, no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, elas visam ampliar a nossa visão para que a gente entenda que, em última instância, não são as leis humanas que regem a união entre dois seres, é a lei divina do amor. Ou seja, quando os seres se unem, se eles seguirem a lei divina do amor, que é esse interesse genuíno de promover o benefício do outro, se eles seguirem essa lei, a felicidade se instalará no lar, a paz se instalará no lar, o equilíbrio se instalará no lar. Agora, se os cônjuges se unirem
né, desrespeitando essa lei, a lei do amor, ou seja, se eles se unirem com as preocupações mundanas, de que o outro deve sempre elogiá-lo, de que o outro deve sempre reconhecê-lo, de que o outro deve sempre estar disponível para atendê-lo em todas as suas necessidades, os efeitos desse descumprimento da lei do amor será o sofrimento e a aflição. É isso que Kardec, em todos os seus comentários desse capítulo, ressalta, né? Ele, nesse contexto todo, ele desenvolve o pensamento de que na união dos sexos, ao lado da lei divina material, que é a lei de reprodução, que é a lei de manutenção da espécie, né, que é comum a todos os seres vivos, há essa outra lei imutável, né, como todas as outras leis de Deus, que é a lei moral do amor, né? Por isso é que Kardec diz que Deus quis que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que essa afeição mútua entre eles se transmitisse aos filhos e que fossem dois e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Vocês percebem aqui, pessoal, como a visão espiritual elevada do casamento, ela torna a união conjugal uma coisa sublime, né? Por quê? Porque ela apresenta o lar e a família como uma escola de progresso espiritual, né? Onde cônjuges, filhos, netos e toda a parentela se unem ou renascem juntos para progredir, né? Para cumprir uma das leis morais do Livro dos Espíritos, que está lá chancelada no Livro dos Espíritos, que é a lei do progresso, né? Ou seja, na visão espiritual, né, o lar é um espaço de florescimento do amor, né? No seu estado natural, quando Jesus diz lá na passagem, no princípio não era assim, quer dizer, no estado natural da união conjugal, é que essa união se torne um espaço de florescimento da compaixão, da sabedoria e do amor. Quando isso não acontece, essa união conjugal, que deveria ser um céu, acaba tornando-se um inferno por conta do comportamento e da visão ignorante daqueles que convivem naquele mesmo espaço. E é aí que surge a necessidade, muitas vezes, do divórcio. É aí que Kardec vai dizer que surge a necessidade do divórcio. É quando dois seres, ao invés de estarem se beneficiando mutuamente, estão se prejudicando e agredindo mutuamente, né? É por isso que ele vai dizer, num ponto aí do capítulo, né, que quando ele diz assim, um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou se restituir-lhes a liberdade. Percebe? Ou seja, Kardec, né, com todo aquele seu bom senso, que era a sua característica mais marcante, ele fala, olha, no seu estado natural, como ensina Jesus no Evangelho, a união conjugal deveria ser um espaço de florescimento da compaixão, da sabedoria e do amor. Mas se ele não estiver sendo, se por algum motivo a união conjugal tiver se desvirtuado de seus verdadeiros objetivos, então é melhor restituir a liberdade, ou seja, é melhor permitir que os seres se separem para que coisas piores e mais pesadas não aconteçam, nem aos cônjuges e nem aos filhos, se houver, né? Então, é por isso que, na conclusão, Kardec vai dizer que o divórcio, nesse sentido, ele não é contrário à lei de Deus, porque embora esteja escrito lá no Antigo Testamento, não separeis o que Deus juntou, né? O divórcio, na verdade, ele só vai reformar aquilo que os homens tiverem feito de uma maneira errônea, de uma maneira equivocada, de uma maneira iludida, né? E ele vai ser aplicável apenas nos casos em que não se levou em conta a lei divina, porque é óbvio que naqueles lares onde viceja o amor, os seres não vão querer se separar. Por quê? Ninguém vai querer sair, vamos dizer assim, do paraíso,
né, por conta própria e por decisão própria. Se você está vivendo num ambiente amoroso, acolhedor, por que você vai querer se separar? Por que você vai querer sair dali? Quer dizer, naturalmente o ser não quer. Ou seja, naturalmente, se a lei divina do amor for levada em conta, não haverá sequer a intenção de fazer o movimento da separação. Porque os seres, quando estão vivendo num ambiente acolhedor, né, num ambiente amoroso, eles se sentem espiritualmente nutridos. E o ser espiritualmente nutrido, ele gera em seu interior, em seu íntimo, uma sensação de contentamento da qual ele não quer se afastar. Então Kardec coloca a questão de uma maneira muito lúcida, né? Mostrando que o divórcio não é algo que se oponha à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, em última instância, não é que os seres fiquem juntos ou que eles fiquem separados, mas sim que eles caminhem o mais rapidamente possível em direção à perfeição espiritual, para se libertarem definitivamente do sofrimento. Esse é o objetivo da vida. Se isso vai acontecer com a pessoa casada, ou se isso vai acontecer com a pessoa separada, esse não é o ponto. O ponto é que aconteça sempre a caminhada em direção à perfeição espiritual. Então, dependendo das circunstâncias, a separação pode ser aconselhável. Já em outras circunstâncias, as pessoas nem vão querer e nem vão pensar em se separar. Por quê? Porque elas terão tido a habilidade de construir em seus lares um ninho de amor, de paz, de equilíbrio e de harmonia.